Olá, bom dia! Nosso assunto neste programa será a gestão pública municipal e todos os desafios que ela traz, tanto para os servidores quanto para os prefeitos, claro, e também as equipes de secretários. Nossos convidados foram um destaque no palco do Fórum Áquila 2023, realizado em dezembro em Belo Horizonte. O secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana, Rafael de Barros, e também o secretário de Comunicação, Leon Botão, contaram à plateia do evento, que reuniu centenas de participantes, as realizações que tem feito com a equipe de servidores, isso desde que o prefeito Francisco Antônio Sardelli, ou Chico Sardelli, decidiu profissionalizar a gestão do município. Americana, gente, é uma cidade com mais de 240 mil habitantes, localizada no interior de São Paulo, ali pertinho de Campinas. Sejam muito bem-vindos, Rafael e Leon, bom dia para vocês. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aqui do programa de vocês. Que bom, a oportunidade é nossa de ouvir o que vocês têm a dizer, o que vocês compartilharam no Fórum Áquila 2023. Seja bem-vindo também, Leon. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer poder falar um pouquinho do trabalho que está sendo feito lá em Americana. Pois é, vamos começar um pouquinho com a trajetória de vocês. Como é que vocês se envolveram com política? Tem muito tempo que vocês atuam aí na equipe de secretários do prefeito, já tinham tido experiências antes? Começo com você, Rafael. Bom, eu não tinha experiência em setor público antes, eu sou empreendedor, de formação sou fisioterapeuta, tenho algumas empresas na área de serviços. E quando o nosso prefeito Chico Sardelli tinha que trazer um secretário para o desenvolvimento econômico, ele gostaria de alguém que tivesse essa vivência do lado dos empreendedores, que afinal o trabalho seria esse, né? Eu fiz uma pós-graduação em economia, mas uma economia voltada para a política econômica mesmo. Depois eu fiz uma formação em lideranças políticas. No ano passado eu terminei uma pós-graduação em gestão pública pelo INSPER lá em São Paulo. Até que veio o convite do nosso prefeito, eu fiquei super feliz, era a oportunidade que eu queria e estou muito feliz no trabalho que eu tenho feito lá. O Rafael, e essa sua vivência como empreendedor com certeza te habilita a pensar aí com a cabeça do empreendedor, que é para quem você tem que facilitar a vida lá em Americana, né? Exatamente, é o que eu falo para a minha equipe lá desde o primeiro dia. Eu falo, ó, pessoal, vocês estão aqui no dia a dia fazendo isso 10, 15, 20 anos, tudo parece óbvio, mas para quem está do outro lado, isso aqui é um extra. A pessoa que está abrindo uma empresa, por exemplo, ela está focada no que ela vai vender, no serviço que ela vai entregar, no sonho dela, não no processo burocrático e tudo mais. Então, facilitar esses processos para quem está do lado de lá do balcão é essencial. E como eu sempre estive do lado de lá do balcão, eu sei basicamente quais são as dificuldades e as dúvidas, né? Que para eles, no caso para mim também, era extremamente complexo. E para cá era meio óbvio, então eu tento fazer essa conexão entre as duas partes para que nós sejamos de verdade servidores públicos e atenda a população da melhor forma possível. Com certeza, é uma boa filosofia de trabalho. Leon, e você, jornalista como eu, como que foi parar na política? Minha família sempre foi envolvida com política e inclusive sou filho de jornalista também e que também atuou no setor público, né? Isso em Piracicaba. E quando eu me formei em jornalismo, eu fui trabalhar em Americana e desde a primeira experiência lá, cobrindo política. Foi onde eu comecei a me interessar mais pela política e viver aquele bastidor. Em 2019, eu recebi um convite para atuar na assessoria parlamentar, na cidade de Sumaré, ali na região também, e foi a hora que eu fui para o outro lado do balcão, né? Desde então fui me especializando na área de comunicação digital, a questão do marketing digital, do marketing político, e trabalhando em assessoria até que no meio do ano passado eu recebi um convite do prefeito para integrar a equipe de comunicação na época como o responsável pela cobertura do gabinete, então de estar nos eventos junto com o prefeito, até que em fevereiro deste ano ele me convidou para assumir a secretaria como um todo, para ir fazer a coordenação não só da parte de gabinete, do dia a dia do prefeito, mas também a relação com a imprensa, a relação, os conteúdos de rede social, que hoje a gente tem uma oportunidade muito grande de mostrar o que está sendo feito pela gestão diretamente para o público, né? Não só de prestação de contas, mas também de campanhas de interesse público, né? Que uma coisa muito importante que a gestão faz, que no caso da pandemia, por exemplo, foi muito importante a divulgação com as fontes corretas, né, para evitar a desinformação, né? Isso a gente vê no dia a dia, sempre surge um boato de faltando algum tipo de vacina ou faltando então a gente está ali para ser
a informação oficial dentro da cidade, né? E essa comunicação direta com a população facilita a vida de todo mundo, com certeza. Com certeza, e também dá a oportunidade de um feedback, né? A gente consegue ouvir também a população e corrigir a rota, né? Como diz o prefeito. Como um termômetro, né, Exatamente, exatamente. Secretários, vocês estiveram no palco do Fórum Áquila 2023 apresentando a evolução na gestão da cidade de Americana. E é isso que eu quero explorar a partir de agora, para que também Americana seja um exemplo para outras prefeituras que estão aí um pouco perdidas em relação a como profissionalizar a gestão, como buscar melhores resultados. Rafael, começo com você. O que você resumiu ali para a plateia do nosso evento? O que mais importante você compartilhou? Eu acredito que o trabalho que a gente fez juntamente com o Áquila, que é exatamente isso, né, a profissionalização da gestão, eu acho que é fundamental para que a gente mostre que no setor público também dá para se entregar performance, né? Você vai ter que se preparar para isso, você vai ter que fazer o planejamento e tudo mais, e o pessoal do Áquila nos ajudou nisso. Então, basicamente, o que a gente tem feito é pegar todo o plano de governo de quando o nosso prefeito foi eleito, ou seja, a população, como ele mesmo diz, né, a população deu o aval para ele, assinou lá o plano de governo. Confiou nele E agora nós temos que cumprir esse plano de governo. Então, o trabalho que o Áquila tem feito conosco, em todas as secretarias, é exatamente de estabelecer estratégias para que a gente atinja o objetivo que é entregar todos os pontos do plano de governo, secretaria por secretaria. E com isso, a gente teve uma chacoalhada na gestão, né? Por quê? Porque nós tivemos que organizar minimamente, né, em cada um dos passos para que a gente chegasse desde o ponto que é mais simples de executar até o mais complexo, que é o que a gente está conseguindo entregar agora só, né? Então, na minha opinião, foi de extrema importância essa parceria, esse trabalho em conjunto, justamente para que a gente leve performance em entregas reais e otimizadas no setor público também. Esse compromisso, né, essa responsabilidade com a promessa que foi feita ao eleitorado, isso é fundamental que os prefeitos, governadores, presidente da República levem isso muito a sério, porque às vezes passa despercebido uma promessa de campanha, mas os eleitores querem aquele resultado, exatamente porque escolheram, né, aquela iniciativa ou aquele projeto para ser aí algo que vá transformar e agregar mais qualidade de vida à população. Agora, Leon, qualquer transformação, qualquer mudança passa pela comunicação. A gente sabe que a comunicação é um instrumento fortíssimo e importante nessas horas. Uma coisa é querer mudar, a outra é ensinar, mostrar e engajar as pessoas nesse processo de mudança. Como é que a comunicação entrou para, internamente, olhando para os próprios servidores, também dizer o que ia ser feito e, sobretudo, para a população? Assim, a gente brinca que nós lá temos 20 clientes para cuidar, né? Nós temos todas as secretarias que executam alguma coisa, eles precisam da comunicação para que isso chegue lá na ponta, né? E esse profissionalismo, esse compromisso com o plano de governo que o Rafael falou, a gente sente ele na ponta na hora de entregar essas políticas públicas, né? Quando a gente faz a inauguração de uma UBS, que o prefeito foi lá no bairro na época de campanha e disse que aquela UBS seria revitalizada, a gente está fechando esse ciclo, né? Lá atrás ele disse, no plano de governo dele, talvez até no material de campanha, olha, aqui a gente vai reformar essa UBS. E agora a gente está entregando. Mais do que isso é informar para a população com transparência, olha, quanto foi gasto, de onde veio esse dinheiro, quem que monitorou essa obra, a gente mostrar o andamento dessas obras, isso é muito importante. Acompanhar o antes, durante e depois é uma satisfação que é dada ao público, né? Com certeza, porque é isso, eles assinaram ali, olha, prefeito, você tem 4 anos para executar, e a gente está ali para mostrar o que está sendo executado, né? E a gente até apresentou no fórum aqui um balanço, né, das ações da gestão. Em 2023 nós fizemos 108 cerimoniais na comunicação, 108 ou eventos, coletivas, inaugurações, solenidades, enfim. Ou seja, uma prefeitura que está comunicando ao público o tempo todo, ela não se esconde. Exatamente. Só que para fazer esses 108 eventos, a gente não tira da nossa cabeça, a gente precisa das 20 secretarias trabalhando e muito para que a gente tenha o que entregar, né? Então, assim, quando a gente executa, nessa semana nós tivemos uma inauguração de uma revitalização de um complexo de quadras de tênis, né, que são 5 quadras que estavam desde 1987, quando elas foram inauguradas, elas nunca tinham recebido uma lata de tinta, né? E foi um compromisso de campanha do prefeito.
e a gente conseguiu entregar e fazer um evento bonito. A gente pensou até no horário desse evento, vamos fazer no pôr do sol, porque a luz vai ficar bacana, e aí o LED acendeu durante a fala das pessoas, porque tem iluminação de LED. Mas assim, a gente pensar esse evento só é possível se o pessoal do esporte entregar essa obra bem feita como eles fizeram. Se comprar a ideia junto com vocês, exatamente. Né? E aí entra essa questão que foi muito importante do Aquila, na comunicação entre as secretarias para que todo mundo visse o que está sendo feito, os projetos macros. Então, a cada ritual de gestão que a gente tinha, para mim, era o momento de eu ver o que o pessoal estava fazendo, porque são 20 para você pensar, né? A hora que reunia todo mundo para eu saber, não, beleza, aquele reservatório do departamento de água está andando, aquele está daquela forma. Então, isso ajudou muito para a gente planejar essas entregas todas, né? Eu estava conversando com a Carolina Mendes, que é a consultora responsável pelo projeto, e tem também outros consultores do Aquila que atuam diretamente lá, e eles me falaram dos compromissos ouro, né, que a Prefeitura de Americana elencou como sendo aqueles mais importantes para executar aí nos 4 anos de mandato. Rafael, lembra aí de um compromisso ouro, algo que tenha sido muito importante para o prefeito, para que a gente possa compartilhar como um exemplo? Tem um que a gente está entregando agora, dentro da minha secretaria, acho que a gente tem 7 ou 8 projetos elencados lá. Um ouro que a gente está entregando agora é o ganha-tempo do empreendedor, então a gente está transformando a secretaria, que era muito mais interna do que externa, né? Então assim, era muito mais um espaço para que os colaboradores da secretaria trabalhassem, executassem seus serviços. Hoje a gente está transformando a secretaria em algo pronto para atender ao público. E mais do que isso, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a nossa função ali vai ser facilitar a vida do empreendedor. Então a gente fez toda uma adequação de espaço, de serviços lá dentro, para facilitar exatamente, para tirar dúvida, para que seja mais ágil, para que seja menos burocrático. Então esse foi um dos compromissos ouro da minha secretaria, que era algo um pouco mais complexo, envolvia reformas e tudo mais, mas que a gente está conseguindo entregar aí 1 ano antes de findar a gestão, né? Agora, esse apoio ao empreendedor é para a abertura do negócio ou depois que ele abre toda a tramitação de quer expandir, quer abrir uma nova filial? Funciona assim também? Qualquer um desses dois casos. Então, se você quer abrir uma empresa, estamos lá para te ajudar a abrir uma empresa, desde consultoria para gestão e tudo mais, até os processos burocráticos e abertura de empresa mesmo. Mas se você já tem uma empresa e está com algum problema na aprovação de projetos, é outra secretaria. Eu tenho o meu pessoal que vai fazer esse meio de campo para que você não tenha que ficar correndo atrás para descobrir quem que vai fazer isso aí. Aí internamente vocês resolvem e dão a resposta ali. Exatamente. Então, esse é um trabalho muito importante e que acaba atraindo novas empresas também, porque, como eu disse, o empresário ele quer focar no negócio dele, ele não quer ser especialista em processos burocráticos. Então, quanto mais simples for esse processo, ele fala, pô, acho que eu vou abrir minha empresinha americana, porque lá eu preciso só ficar focado no meu negócio, né? Isso, as cidades do entorno que se cuidem, né? Exato, e o nosso prefeito, ele sempre fala isso, ele fala, é uma frase muito comum dele, a prefeitura tem que ser um órgão facilitador, não complicador, né? E é isso. Ótimo. Nós estamos lá para dar o suporte para que quem quiser abrir uma empresa americana saiba o que fazer, onde fazer e tudo mais. Excelente. Vamos então a um compromisso ouro da Secretaria de Comunicação, algo que também chamou a sua atenção e que para você é um projeto assim que você leva ali com muito empenho junto com a sua equipe? Sim, é um dos principais compromissos que tinha da Secretaria de Comunicação, que na verdade é a Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação. Então, a gente acaba cuidando dessa parte do TI da Prefeitura também. E um dos compromissos que existia no início e que foi executado e entregue foi o novo site, o novo portal da Prefeitura. E ele foi totalmente reformulado e ele foi produzido por servidores da Prefeitura, servidores concursados. Então isso foi muito interessante de fazer porque a gente não precisou contratar alguém, a gente valorizou os talentos que ali estavam, concursados há mais de 15 anos e que tiveram a oportunidade de desenvolver do zero um site novo. E de certa forma, ele já entende quais são as dúvidas mais comuns, então o site já é uma resposta àquela dinâmica que vem de fora para dentro. Exatamente, né? É um feedback, exatamente. E a gente tinha dados que mostravam que os acessos pelo celular estavam crescendo. E o site da Prefeitura não era responsivo, então ele não se adaptava à tela do celular, ele ficava uma coisa difícil de navegar. E a gente sabe que hoje, a não ser quem trabalha, né, com computador, muita gente não acessa, não usa computador. Quem não trabalha com isso usa no celular. Então era difícil para as pessoas acessarem serviços públicos, inclusive serviços da parte do desenvolvimento, ou ver uma guia de IPTU, alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente trouxe esse site para o responsivo, a gente notou um aumento no acesso
pelo celular, um aumento maior do que já vinha acontecendo, né? Então a gente vê que entra um pouco na linha do que o Rafael falou, que o prefeito Chico sempre diz de facilitar a vida das pessoas. E a gente conseguiu fazer isso com custo zero, porque são servidores da prefeitura, valorizando quem está ali, quem está desde o início, né? E resolvendo a vida da população que precisa daquele serviço. Inclusive, a gente está em parceria com o desenvolvimento, a gente está desenvolvendo um caminho virtual para esse ganha-tempo também. Né? O Rafa até pode falar um pouco mais sobre isso, que a gente está fazendo a parte do sistema, né? Mas o pessoal nosso do sistema está alinhado com o pessoal do desenvolvimento econômico para criar um caminho para quem assim, é completamente leigo e ele entra no site ali e ele vai ter assim, nossa, eu quero abrir uma empresa, como é que vai funcionar? Então a gente vai ter todos os caminhos, olha, um passo a passo e fazendo perguntas, né, para que a pessoa chegue até o serviço que ela precisa realmente. Excelente. E isso tudo por meio de um sistema também desenvolvido por servidor da prefeitura. Secretários, continuando então essa abordagem do que foi apresentado aí pela Prefeitura de Americana no Fórum Áquila 2023, eu quero focar nas finanças, porque sem dinheiro não adianta ter boas intenções na prefeitura que os projetos não vão ser realizados. E eu sei que a equipe do Áquila ajudou muito vocês, inclusive desde o começo, se preocupando em rastrear oportunidades no setor financeiro, seja uma renegociação com o banco, né, seja um refis que pudesse estar em andamento aí com órgãos do governo, ou até uma possibilidade aí de ter um acesso mais facilitado para o cidadão colocar em dia ali as suas dívidas. Vamos começar então, Rafael, com você. Esse aspecto financeiro, que no começo, para quem não é especialista, pode parecer uma coisa muito difícil de ser alcançada, mas eu sei que vocês já têm resultados que valeram a pena o esforço de investir nessa área da consultoria, né? Sim, a parte financeira ela é essencial, né? Lá em Americana, a secretária Simone faz um trabalho maravilhoso, extremamente competente, e ela é muito responsável e entende também as nossas necessidades e tudo mais. A Americana passou por uma dificuldade financeira muito grande nos últimos anos, né? Nos últimos 10 anos aí, ficou numa situação muito complicada mesmo. A pandemia pode até ter piorado um pouco a situação, foi porque até pegou pré-pandemia, as prefeituras. Mas com certeza a pandemia também complicou bastante essa situação. Então, assim, uma gestão financeira responsável e eficiente era fundamental. Então, nós temos o prefeito Chico Sardelli, que tem uma enorme atenção sobre isso. Temos a Simone, que é extremamente competente, e aí veio o Áquila para nos ajudar nisso, né? Nesse trabalho aí de tornar mais eficiente ainda a questão financeira, tentar identificar onde tinha perda, onde tinha possibilidade de ganhos, né? Para que a gente, como o prefeito sempre diz também, sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Não adianta a gente ter 1000 projetos maravilhosos, se você não tiver viabilidade financeira, você não vai conseguir cumprir esses pontos. E a Americana hoje ainda tem suas dívidas e tudo mais, que está sendo muito bem controlada, mas hoje a gente consegue trabalhar e ter certeza de que vamos conseguir entregar os pontos previstos. Então isso vai muito dentro desse trabalho de eficiência financeira da Prefeitura de Americana. Ô Leão, é excelente aí o que o Rafael disse, porque a oportunidade de rever gastos e custos, isso funciona em qualquer área, de qualquer organização. E no setor público, a gente sabe que cada centavo tem que ser ainda mais bem gasto do que em uma empresa privada, porque é um dinheiro que é do cidadão, do contribuinte ali, e que muitas vezes é pago com muito esforço. Na área de comunicação, você talvez tenha se surpreendido nesse processo de consultoria do Áquila aí, com alguma oportunidade de redução de custos, né, procurando fazer mais com menos. Teve esse aprendizado já seu e da sua equipe na área de comunicação? Sim, é uma secretaria jovem, né? E a gente tem hoje que englobar na parte de comunicação não só a questão de publicidade institucional, de comunicação institucional, mas a parte visual da cidade também. E aí a gente começa a identificar a oportunidade de fazer algumas parcerias que nos permitem economizar em alguns pontos. E nesse conjunto de ações a gente teve também um trabalho da comunicação para auxiliar na arrecadação do município como um todo, né? Porque entre as ações que a Simone fez, capitaneada aí
né, a pedido do prefeito Chico, a gente teve um refis que foi muito forte na cidade e para que esse refis tenha adesão, a gente precisou que ele chegasse até as pessoas, né? Então a gente fez uma campanha muito forte para esse refis e é isso, a cada centavo que a gente gastava em divulgação do refis, a gente sabia que ele ia retornar para o cofre da prefeitura com a adesão da população, né? Então, essa é a secretaria perfeita. Além de economizar para si mesma, você ajuda as outras secretarias a faturar um pouco mais, a melhorar a sua arrecadação. Exato, e aí entra tudo para um cofre único, né? A gente tem esse trabalho de parceria das secretarias é muito real, né? Então, assim, a Secretaria de Fazenda e a Negócios Jurídicos, eles, quando eles articulam uma maneira de arrecadar para a prefeitura, é nosso papel apoiá-los para que isso aconteça, né? Porque eles podem, sair um decreto aqui que está aberto um refis na cidade, mas o Diário Oficial ele não é um parâmetro para que a população saiba realmente daquilo. E é um texto mais difícil, né? Exato. Não é aquele texto palatável. Então precisa de fato passar Exato. por uma comunicação das mídias sociais para que você facilite o acesso da população àquela oportunidade ali de renegociar uma dívida, por exemplo. Exatamente, e a adesão foi muito grande, assim, a prefeitura conseguiu renegociar e arrecadar muito nesse sentido. Outro ponto que foi desenvolvido pela unidade de sistemas dentro da Secretaria de Comunicação e TI foi um novo sistema do ITBI, um imposto que ele é muito importante, uma arrecadação muito importante para a prefeitura e que ele estava com um sistema muito antigo que era difícil de usar, não era intuitivo, dava trabalho, fazia as pessoas procurarem lá pessoalmente a prefeitura. Que é a questão dos imóveis, né? Exatamente, a questão de negociação de imóveis. E hoje, com esse sistema novo, ficou muito mais fácil, intuitivo, isso acelera a negociação, tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando, então é a prefeitura facilitando e facilita para que a prefeitura consiga arrecadar para executar as políticas públicas. Secretários, nosso tempo já está caminhando aí para o final aqui no programa, mas eu ainda quero ver alguns pontos e um deles é em relação à importância de uma habilidade que a prefeitura precisa ter para firmar convênios com os órgãos certos, fazendo um contrato correto que beneficie no longo prazo a prefeitura. E eu sei que o prefeito Chico tem essa habilidade política porque ele é um político muito experiente, foi deputado várias vezes e agora está ali na função do executivo. O Áquila também tem ajudado vocês a saber exatamente em que portas bater, né? E como facilitar essa negociação de contratos. Rafael, o que está sendo feito de mais importante e o que a prefeitura e a população estão ganhando com esse processo renovado? O Chico, como você mesmo disse, né, ele já foi deputado 5 vezes, então 2 vezes deputado federal e 3 vezes deputado estadual, e ele conhece muito bem o que falar, com quem falar, em que porta bater e tudo mais, e aí teve a ajuda do Áquila nesse aspecto também, e a gente vem batendo recordes, né, desses convênios aí nos últimos anos. Acho que o Leon até pode falar um pouquinho disso também, mas a Americana tem tido esse retorno que acaba trazendo para a população, pouca gente sabe, mas o orçamento normal de uma prefeitura, ele está todo comprometido, né? Você tem funcionário público, você tem educação que tem que ter uma porcentagem alta do orçamento, você tem a saúde que tem outra porcentagem alta. A hora que você vê, independente do tamanho do orçamento, quando você pega em porcentagem, sempre sobra 2%, 3% para todas as secretarias. Para novos projetos. Exato. E aí, então, essa questão de você conseguir convênios, emendas, ter a porta política aberta é fundamental para que você tenha recurso de fato para investimento, né, Leão? É dinheiro novo que chega fora da arrecadação tributária, né? Exatamente. É um prefeito que quando chega na Assembleia Legislativa, ele é reconhecido, em algumas visitas o próprio pessoal da casa o chama de deputado ainda, deputado, o senhor voltou, né, seja bem-vindo. Em Brasília, da mesma forma. E isso tudo ele traz numa bagagem que é só dele, que não tem como você estudar isso, não tem como você fazer um curso sobre isso. É uma coisa de... habilidade da prática, é uma habilidade, né? Exatamente. Só que na ponta, depois que ele consegue esse convênio, para que ele seja executado, tem toda a parte burocrática, tem toda a parte técnica. Tem que entregar um projeto corretamente Exatamente. Detalhado, no prazo certo, e aí é que entra essa consultoria que também é importante da equipe do Áquila, né? Com certeza, porque para se conquistar um convênio é muito difícil, mas para se perder um convênio é muito fácil, né? Então, se você não cumprir o prazo de algum documento, não entregar a documentação correta, então isso está funcionando muito bem, né, na Prefeitura de Americana e faz com que a gente tenha essa capacidade de investimento mais elevada do que uma cidade que acaba não conseguindo ter esse acesso a grandes convênios, a grandes emendas, né, que é algo que é muito característico de Americana. Secretários, um último ponto para a gente discutir aqui no programa Gestão com a Identidade, que é a questão
da formação e da capacitação dos servidores. Porque uma coisa é o prefeito Chico Sardelli ter todas essas boas intenções, esse plano de governo afinado aí com as necessidades da população, mas precisa que todos estejam na mesma página, entendendo os mesmos conceitos de uma gestão profissional, que é o objetivo de vocês. Capacitação. Vocês se sentiam aptos para lidar com esses conceitos da gestão profissional? Ou vocês também, assim como a equipe de servidores de todas as áreas, buscou essa capacitação para todo mundo falar a mesma linguagem, Rafael? Acho que nesse aspecto eu vejo duas frentes. A primeira é a nossa capacitação própria, né? Então, como eu disse no começo aqui da entrevista, eu fiz essa capacitação, eu sabia o que eu queria fazer dentro da gestão pública, eu fui estudando isso antes de estar no cargo. E a outra frente que eu digo é que o prefeito ele sempre diz o seguinte: eu tenho a função política, toda a parte política eu farei, a parte técnica eu preciso que vocês façam. Né? Então ele sempre brinca que ele gosta de escolher o secretário dentro daquela área, alguém que seja melhor que ele naquela área, porque ele vai fazer o trabalho político, mas eu preciso de um técnico bom e capacitado para executar aquela função. E dentro da própria secretaria, nós também, eu tenho 30 colaboradores dentro da minha secretaria, eu preciso que eles também se capacitem e eu preciso saber alocar cada um na função onde ele desempenha melhor. Diferentemente do setor privado, onde se você não está contente com um colaborador, você troca o colaborador, no setor público isso não acontece. Então você tem que ter a habilidade de alocar as pessoas nos lugares onde elas vão render melhor. Né? E de fazê-las entender, né, Rafael, a importância dessa capacitação, que eu quero entender, Leon, na sua área. Houve esse engajamento, eles quiseram vestir a camisa dessa nova fase mais profissional da gestão da Prefeitura de Americana? Não, com certeza. É bem o exemplo do Rafael, que às vezes nós temos servidores ali com 20, 30 anos de carreira. O desafio, e que tem sido muito bem executado, é engajá-los para que eles também evoluam como profissionais. Entendam que eles são profissionais importantes dentro do município e que executam funções importantes. E a gestão do prefeito Chico tem tido esse olhar, inclusive, de oferecer capacitações para os servidores. Recentemente, o prefeito entregou certificados para 89 servidores que passaram por uma capacitação específica para a nova lei de licitações, e o pessoal do jurídico conseguiu agir rápido e fazer a capacitação. Então, assim, pessoas de todas as secretarias foram capacitadas para a nova lei. Pelo que vocês estão dizendo, está tudo muito bem encaminhado lá na Prefeitura de Americana. Parabéns a vocês pelo empenho, a todos os outros secretários, ao prefeito Chico também, porque sem essa coesão do grupo de secretários, mas também sem os servidores de carreira, né, comprarem essa ideia de fazer uma prefeitura mais profissional e que busque ser uma cidade excelente para oferecer mais qualidade de vida aos cidadãos, as boas ideias e as boas intenções não vão se realizar, né? Rafael, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui e também no Fórum Áquila de Gestão aí em 2023. Muito obrigada. Nós que agradecemos, foi um prazer participar aqui do programa. Que bom. Você também, viu, Leão? Muito obrigado pela sua presença aqui no programa e pela sua participação no Fórum Áquila 2023. Obrigado, parabéns, Inácia, e parabéns a todos do Áquila aí pelo evento. Que bom. Bom, e nós vamos agora, gente, encerrar o nosso programa com um depoimento do prefeito Francisco Antônio Sardelli, ou simplesmente Chico Sardelli, como ele é conhecido pela população e também no meio político, quando ele, nesse vídeo, comenta a atuação do Áquila na Prefeitura de Americana. Olá, pessoal. Gostaria de saudar o nosso presidente do Áquila, Raimundo Godoy, e em nome dele toda a diretoria. Quero saudar também o Bruno, a Sara, a Carol e toda a equipe do Áquila que atua no projeto de Americana. Tem sido muito positivo o apoio do Instituto Áquila na relação entre as secretarias, nos ajudando a ter uma visão macro dos projetos que estão em andamento. Esse trabalho integrado entre as secretarias tem sido a tônica da nossa gestão e o Áquila se integrou muito bem a essa nossa característica. Por isso quero registrar a minha gratidão a toda a nossa equipe e a toda a equipe do Áquila por esses quase 2 anos de trabalho conjunto. Bom, o programa Gestão com a Identidade fica por aqui. Para você rever ou compartilhar o nosso programa é só acessar o YouTube do Áquila. E querendo falar com os consultores, eles estão acessíveis pelas redes sociais ou pelo site do Áquila. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!